Igor Marques, paciência. Você sabe quem é esse jogador da Macaca? Antes de responder, vamos a algumas dicas. Posição lateral direito, idade 23 anos, 8 jogos consecutivos como titular e, é claro, muita paciência para ter conquistado a vaga na equipe da Ponte Preta. Já diz tudo, né? Paciência tem que ter bastante em todos os lugares que você for praticar, tanto no esporte, tanto em casa. Eu acho que a paciência tem que ser em primeiro lugar. Para a gente conseguir os nossos objetivos, tem que ter bastante paciência para chegar nos objetivos. Igor Paciência, mais conhecido como Igor Formiga, ficou 4 anos nas categorias de base do Corinthians e chegou tímido na Ponte Preta. No começo da temporada, era considerado terceiro reserva atrás de Norberto e Bernardo. Chegou até a jogar de atacante com Gilson Kleina, mas foi no Campeonato Brasileiro que Formiga conquistou a titularidade. Com a lesão de Norberto e a instabilidade de Bernardo, o lateral virou peça fundamental na equipe de Hélio dos Anjos. Comecei bem novo, né, cara? Comecei bem novo e, como você falou aí, um passo de cada vez. A gente vai subir na escada devagarzinho, a gente vai até chegar aos nossos objetivos, falta muita coisa ainda e a gente vai aos poucos tentando. Mas apesar de ter conquistado a vaga de titular, Igor garante que a concorrência entre os três fica apenas dentro de campo. O atleta de 23 anos também falou sobre a amizade e o entrosamento com os companheiros de posição fora das 4 linhas. A gente tem uma amizade muito forte, a gente trabalha junto, a gente é aquela competição sadia, sabe? A gente vê que todo mundo tem capacidade para poder estar ali atuando e, graças a Deus, chegou a minha oportunidade e eu estou fazendo o máximo para não deixar sair. À disposição para a partida de amanhã contra o Bahia, Igor Formiga deve estar mais uma vez entre os titulares. Quem também vai estar em campo desde o início é Felipe Amaral. O volante cumpriu suspensão contra o Novo Horizontino e volta ao meio-campo ao lado de Moisés Ribeiro ou Richelli, já que Leonaldi segue no departamento médico. Já a situação de Fábio Sanches é menos preocupante. O zagueiro já está na reta final de recuperação e tem pequenas chances de retornar à equipe. Buscando a parte de cima da tabela, a Macaca enfrenta o Bahia amanhã, às 9h30 da noite, no Moisés Lucarelli. E tem promoção de ingresso 20 e 10. O torcedor da Macaca precisa comparecer. A força da arquibancada é muito importante. A Ponte está a 2 rodadas invicta, uma vitória no derby, um empate contra o Novo Horizontino. E este jogo, se a Ponte vencer, será a 1000ª vitória da Macaca no estádio Moisés Lucarelli. Estádio que foi inaugurado em 1948, 12 de setembro. Vamos lá, Gleger, eu começo com você, a sua expectativa da Macaca para este jogo. Batista, vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo difícil, né? O Bahia vem de um bom resultado. Tudo bem que está jogando no Moisés Lucarelli e tal, a gente sabe que a Ponte jogando aqui é muito forte, né? As estratégias do Hélio dos Anjos fortalecem muito o time da Ponte, né? Tem o retorno aí de alguns jogadores importantes também. Então, apesar de ser um jogo duro, difícil, eu estou muito confiante. E eu acho que o torcedor também tem que ir para campo, tem que ir para o campo ajudar, torcer, incentivar, porque a Ponte, repito, jogando aqui no Majestoso, se você puxar aí a sequência dos últimos jogos, é sensacional, é maravilhoso. Então, em cima disso é que eu estou com a minha expectativa, de que a Ponte possa fazer um grande jogo, que possa ir para cima realmente do Bahia, botar pressão e ganhar a partida. Nada interessa a não ser o resultado positivo. Claro e óbvio que a Ponte está fazendo um campeonato mediano, regular, mas vencer um time que está brigando no G4, que vem de um bom resultado na última rodada, sem dúvida nenhuma, aumenta a autoestima, aumenta ainda mais aí a visão periférica da Ponte na questão de tabela, né? Começa a olhar diferente para a tabela. Então eu estou confiante. Acho que a Ponte tem sim tudo para vencer o Bahia jogando aqui no Majestoso amanhã. E para você, CH, a montagem, qual é a melhor montagem aí do Hélio dos Anjos, né? Tem 2 opções aí para lateral. Formiga, que falou conosco, vem jogando como titular, mas o titular era o Norberto. Ele saiu por motivo de contusão e parece que já está pronto, até ficou no banco de reservas, entrou um pouquinho na última partida. Quem é o melhor companheiro de zaga do Fábio Sanches? E também essa questão da montagem na parte da frente lá do time, porque o Barça entrou muito mal contra a equipe do Novo Horizontino, depois o Hélio dos Anjos corrigiu, né? Colocou o Nicolas
Então, como é que você monta a melhor ponte para vencer o Bahia? Bom, em primeiro lugar, que se ele não arrumar a defesa, ele vai ter problema contra o Bahia. O Formiga não pode jogar nesse jogo, não. Tem que ser o Norberto. E explico. Os homens de lado de campo do Bahia são muito rápidos. E a deficiência do Formiga na marcação compromete. Menino, tem uma longa caminhada pela frente, mas por enquanto eu escalaria o Norberto. Na zaga tem que voltar o Fábio urgente, com o Thiagão. Se a Ponte tiver o comportamento defensivo que teve com o Novo Horizontino, perde para o Bahia em casa. Então não pode cometer os erros que a Ponte cometeu na última partida. E mais, o Amaral tem que voltar para o meio campo. Eu acho que tudo isso que eu disse é mais importante do que o Nicolas no lugar do Bárcia. Se você não tiver um time equilibrado defensivamente, com um time do tamanho do Bahia, com o momento do Bahia, vai ter sérias dificuldades. Muito mais do que teve contra o Novo Horizontino. Então, para mim, a vitória passa por isso. Pelas escolhas do técnico Hélio dos Anjos, que já provou pra gente que sempre tem bom senso, enxerga e com certeza enxergou o jogo que nós assistimos. A Ponte não jogou em Novo Horizonte. Ela foi passear, ela entrou dentro do campo com o corpo. A alma não estava lá e eu tenho certeza que amanhã vai ser tudo diferente. Tem que ser diferente, porque, repito, se o comportamento, mobilização e escalação não forem diferentes, perde para o Bahia. Eu acredito muito que ele não venha com o esquema com 3 homens à frente. Eu acredito muito. Sabe por quê? Porque nós falávamos, inclusive, durante a semana da última partida. Mas vai colocar mais um zagueiro, essa. Não, ele vai colocar mais um volante. Vai fazer o mesmo esquema que ele tinha feito. Que ele sempre jogou, e aí ele tentou uma mudança naquela partida lá e deu tudo errado. Trazendo 3 homens à frente, o Barça indo muito mal, depois ele trocou e as coisas não andaram positivamente. Não andaram. Então, por isso, eu acho que ele volta para o esquema de losango de meio de campo e 2 homens à frente, que no caso aí seria o Luca e o Fecim. Então, é o que eu penso, tá? E é o que eu faria. Aliás, eu nem teria entrado com o esquema com 3 homens à frente lá. Não deu certo. Aliás, não vinha dando certo. Aí o Hélio mudou para 3 zagueiros, as coisas começaram a andar positivamente. Ele retornou para um 4-4-2, as coisas continuaram no caminho correto. E quando ele voltou ao esquema lá do começo, novamente jogou mal. Achou um gol lá, conseguiu um empate, ótimo, legal, beleza. Mas para essa partida aí, eu acho que ele não vem com 3 homens, não. Eu acho que ele volta para um 4-4-2. E o Novo Horizonte eu acho que foi circunstancial, viu, Gleber? Não, eu não aceito. Sabe por que eu acho que foi circunstancial? Pelos desfalques que o time tinha naquela partida. Eu estou defendendo o Hélio, não. Não é possível que aquela escalação de começo seja conceito isso, Gleber. Eu acho que foi a alternativa que ele teve. Então eu tô na sua linha. A chance dele voltar, Batista, com o meio campo mais robusto na partida de amanhã é grande. O Hélio dos Anjos cometeu 3 erros no jogo contra o Novo Horizontino. Primeiro, a escolha do zagueiro Thiago Oliveira é mais jogador do que o Guilherme Souza. Indiscutivelmente. Que os dois. Indiscutivelmente. E aí ele colocou o Guilherme Souza porque o Fábio Sanches, momentos antes do jogo, sentiu um desconforto muscular e foi poupado. Tinha que ter jogado o Thiago Oliveira na lateral direita. Se ele pretendia colocar mais um homem à frente, tinha que ter colocado o Norberto, mesmo que o Norberto não aguentasse os 90 minutos. Poderia ter colocado ele de início e aguentava até onde fosse possível, aí trocava. Outra coisa, o jogo era para o Nicolas, não para o Bárcia. Eu não sei por que essa pressa, aliás, a pressa do Hélio dos Anjos foi o que levou o Bárcia a se contundir contra a equipe do Grêmio. Não era para ter colocado o Bárcia naquele jogo, lembra? Mas chegou, não foi para jogar? Chegou para jogar, mas não tinha condição de jogar. Eu quero dizer que eu discordo do senhor também. Discorda, mas se você for fazer uma análise profunda, você vai perceber comentando que depois que o senhor viu a partida do Novo Horizontino. Quanto tempo faz que o Barça tá aí? Falou depois. Quanto tempo faz que o Barça tá aí? Ele tinha outras opções, igual esse jogo contra o Novo Horizontino. Ninguém sabia que ia ser esse jogo fiasco que foi. Sabe por que era jogo pro Nicolas? Porque o cara é ofensivo, o cara
recompõe muito melhor do que o Barça. Então é uma questão de leitura de jogo. Ele coloca um marcador que tem mais capacidade de marcação que o Norberto, e aí ele deixa o time na frente ofensivamente com a discussão não é o Nicolas, a discussão é o Bárcia. Isso está mais claro do que a água da fonte lá da montanha da Serra do transmissão, Japi. o senhor falou, põe um cone no lugar. A discussão é o Bárcia. Até então, todo mundo tinha expectativa, inclusive o senhor. Aí ele jogou muito mal, não pode jogar mais. Não, é a segunda vez, né? Não, mas ali foi um pedaço, né, Greg? Mas foi mal. Foi mal. Foi mal. Tem razão. Foi muito mal. Então, depois do jogo do Novo... Aí o senhor não pode colocar na conta do Hélio. Todo mundo queria ver o jogador. Todo mundo. Inclusive nós aqui. Põe o Barça, vamos ver como é que é. Foi muito mal. Agora o senhor tem razão. Tem que jogar o Nicolas. Agora, antes da partida do... Eu não sabia que ele era do... Eu não imaginava, Gleger, que um jogador que está aí faz mais de um mês jogasse tão mal. Ele não pode ser titular mais. Escalado de começo, inclusive. De começo. Escalado de começo. Agora, você vê, olha, ele não poderia ter colocado mais um homem no meio de campo? Poderia. Como é que chama aquele menino lá que está aí? É Luiz Felipe, né? Luiz Felipe. Por que não colocou? Mas o Richelli tá mal. Pô, coloca o Luiz Felipe. Mantém o mesmo esquema. Aí o senhor tem razão na colocação que o senhor colocou. Luca, exatamente. Agora, que o Barça, se precipitou o Hélio. Eu não acredito. Se precipitou não, pô. Quanto tempo faz que o cara tá aí, meu? Treinando, quando ele chegou, eu achei que era um mega astro quando ele chegou. Você achou que era o Cavani? Eu achei que era o Cavani. Fizeram um alvoroço na internet, faz parte do negócio. Que eu falei, a Ponte contratou um jogador para resolver o problema. Nós vimos o que aconteceu. Os caras falaram que a festa... Nada contra o jogador, pelo amor de Deus, que ele seja feliz, tenha o maior respeito. Mas num jogo contra o Novo Horizontino, se trocasse por um cone, o cone seria mais eficiente. Eu tenho falado aqui algumas vezes que o treinador interfere muito pouco na vitória ou na derrota de um time, taticamente falando. 50% do futebol atual é físico, 20% é emocional, 25% é técnico, qualidade técnica, e só 5% é tática. Mas o técnico interfere em 80% das vitórias ou das derrotas ou do empate na escolha das peças. Ele só atrapalha então, né? Na escolha das peças. Só na hora que perde. Na escolha das peças ele pode perder ou ganhar o jogo, quando ele tem opção. Quando não tem opções, como é o caso do Hélio dos Anjos, que lá atrás não tinha opções, aí realmente não dá. Ô Batista, você precisa acrescentar um negócio aí nesse comentário. É o comportamento do time. Quando o Hélio mudou, o time foi passear em Novo Horizonte. Claro, essa é a verdade. Então, jogador assim, escolha das peças. Como é que é aquele negócio? Jogador assim, tapinha de lado, numa máscara do caramba. Máscara esportiva. Então não foi para competir contra o Novo Horizontino. Achou que ganhou derby? Tá tudo resolvido, nós somos os caras. Foi lá e passou vergonha. E não perdeu pela grossura do Novo Horizontino. Essa é a verdade. O goleiro dele também, da Ponte, que pegou muito. Tá errado, o senhor tá errado. E o Kaique França também jogou muito. O Gleger tem razão. A Ponte não empatou o jogo com o Novo Horizontino por causa de soberba. Empatou porque estava desfalcada, jogadores importantes não puderam atuar, o caso do Amaral, do Fábio Sanches, escolhas erradas do treinador, não foi soberba, tava diferente. Tá errado isso. O senhor está transferindo para o Hélio aí uma responsabilidade que ele não tem. Aqui com a Ponte. A injustiça que o senhor está falando com o Hélio. Não teve soberba porque ganhou o derby, não foi isso que aconteceu não, pô. O senhor está colocando na conta do Hélio, é uma conta que ele não tem que receber não. A Ponte empatou o jogo. A Ponte empatou o jogo, na sorte, é verdade, na sorte, mas não foi um motivo de soberba, salto alto, não foi isso não, pô. A Ponte empatou o jogo por desfalques e por erro de escolhas do treinador, que tem muito mérito nessa campanha. E os titulares estavam passeando. Mas que soberba o quê, pô? Isso é uma besteira imensa que você está falando aqui. Não é besteira, não. Jogador de pontinha de pé, não correndo. Tanto é que ele mexeu no time no intervalo do jogo. Não, eu tô errado. Jogador com pontinha de pé, com 10 no segundo tempo, ele tirou mais 2. Jogador jogando mal, tecnicamente. O caso do Barça. Jogando mal, que foi o caso do Formiga, errando passes, não conseguindo marcar, que é uma deficiência que ele tem. Isso sim. Agora, soberba, salto alto, porque ganhou o derby.
nesse time, se não é o Alisson correr, batalhar, o resto tudo passeando, tudo passeando, tudo passeando. Futebol tem que ter intensidade, Deixa eu ver tem que um ter outro dedicação. jogo. Ninguém viu isso que você está falando Tá bom, aqui, ó. o senhor fica com a sua opinião, fica com a minha.